Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E hoje nós vamos falar sobre os seus pensamentos. Quais são os seus pensamentos diariamente? Tem muita crença limitante aí no meio? Já parou para pensar sobre isso? A gente acha que é um assunto que já está batido, obsoleto? Negativo. Esse é um assunto para a gente falar e explorar muito, porque a gente tem que lutar diariamente para superar essas crenças limitantes. E para falar de crenças limitantes, eu tenho a honra de receber aqui Heloísa Capelas. Oi, Fará, obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Seja Obrigada. muito bem-vinda. Heloísa Capelas é CEO do Centro Hoffman, especialista em autoconhecimento, escritora, e vai falar um pouquinho aqui sobre crenças limitantes, como é que funciona esse mecanismo, né? E eu já vou começar aqui, Heloísa, muito bem-vinda, um prazer te conhecer pessoalmente, né? Mas já vou pedir para você me dizer um pouquinho como é que é esse mecanismo dessas crenças dentro da nossa cabeça, né? A gente fala assim, assunto já está batido. Está batido? Não, tá batido não. Não tá batido não, porque as crenças são verdades construídas desde a infância. Então, quando a gente nasce, nós nascemos com 30% do nosso cérebro pronto só. Ele vai sendo construído, e dizem alguns estudiosos, né, tem uma linha aí da neurociência, que ele vai ficar pronto mesmo, vai acabar a infância aos 25 anos. Mas os 12 primeiros anos são os mais importantes, né? Bob Hoffman dizia que a hora que a menina menstrua, a hora que o menino ejacula, então entre 9 e 15 anos, mais ou menos, então numa média de 12, acabou a infância, né? As crianças passam a ser púberes e aí entra a adolescência e etc. Que hoje a gente já sabe que é tudo uma emenda, uma coisa depois da outra. E nós estamos construindo o nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso, ele precisa não só de células maduras, neurológicas, como também de uma liga, né? Daqueles neurotransmissores, que geralmente são hormônios, e a gente precisa crescer para tudo isso acontecer. Só que desde que a gente foi concebido, então desde que o espermatozoide fecundou o óvulo, a gente já existe. E nós existimos no corpo, né? Porque daí aquilo ali, 2 células, 4, 8, 16, 32, nananã, já somos nós. Sim. É o nosso corpinho, que vai virar esse aqui, né? A gente estava falando que a gente é alta, então vai virar esse corpão, né? Mas começou ali. E aí, nós já somos um corpo, nós já temos uma inteligência física. E temos também uma inteligência emocional. E elas duas trabalham muito juntinho até mais ou menos 7 anos de idade. São as nossas duas inteligências que vão conhecer o mundo. Então, nós ficamos muito ligados no mundo fisicamente e emocionalmente. Ficamos ali, né? Até porque nessa fase da primeira infância tem muita conexão do alimentar, do ajudar a andar, do ensinar, do educar, né? Nós estamos virando muito físico. gente, né? Sim. Então, assim, nós estamos num processo de virar gente. E para virar gente, nós aprendemos por cópia e repetição. Então, nós vamos ficar muito espertos. Cópia, repetição e afeto. Muito importante, afeto. Nós aprendemos por amor. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender sobre isso. E as pessoas que a gente mais ama na nossa vida são nossos pais, ou quem os substituiu. Então, podem ser avós, pais, adotivos, pode ser uma babá, pode ser o irmão mais velho. Pessoas que, na ausência dos pais, usaram o seu tempo, porque a nossa infância é muito longa e muito frágil. Então, a gente precisa de gente para cuidar da gente. E a gente ama essas pessoas. E é com elas que a gente aprende. Então, eu estou ligada emocionalmente e fisicamente ao mundo. E eu preciso descobrir como é que eu me coloco ali, onde que eu pertenço. Pertencer é a nossa maior necessidade. É enorme. Como a gente precisa pertencer. E nós vamos pagar qualquer preço para pertencer ao nosso sistema familiar, porque sem ele a gente não existe. Então, nós vamos lá, ficar ali, como que o papai fala, como que a mamãe
olha, o que que ela faz, de que jeito que ela me cuida, de que jeito que ela cuida do meu irmão, como que ela fala com a vovó, como que ela trabalha, tudo, Tudo está construindo na tudo. cabeça da primeira infância. Exatamente. Nós estamos ali, aprendendo, 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 e a nossa inteligência emocional é enlouquecida ali, aprendendo e vivendo tudo que é emoção. E vivendo a emoção dos nossos pais. Como ela não sabe, ela vai copiar. Como é que eles ficam bravos? Que cara faz quando fica bravo? A gente brinca, né, com os bebês quando eles fazem, a gente pede para eles fazerem as carinhas, mas é tudo cópia. Eles não Repetição. inventaram nada. Sim. Ele viu o papai fazer careta, ele começa a fazer careta, ele viu a mamãe chorar, tudo. Porque a gente ainda nem tem neurônio, nós não vamos inventar, nós vamos copiar. Sim. Somos cópia e repetição. E vamos aprendendo com eles. Lá pelos 6, 7 anos de idade, quando a gente tem neurônio suficiente para abstrair, a abstração é um dos movimentos, né, do nosso sistema neurológico mais difícil. Porque é quando eu junto 1 e 1 e eu desenho aquele negócio que chama 2. E eu sei que aquele desenho é 1 e 1. Isso é muito difícil, eu preciso de muito neurônio para fazer isso. É a hora da alfabetização, é a hora da interpretação de texto, a hora que eu entendo signos e tudo mais. Nesse momento, eu tenho neurônio bastante, já estou produzindo hormônio, então eu tenho neurotransmissor suficiente para eu construir uma inteligência que o Bob Hoffman vai chamar de inteligência intelectual, que vai também ser cópia. Eu também vou ver como é que meu pai pensa, de que jeito que a minha mãe pensa, só que daí, ao invés de sentir, eu estou pensando. Racionalizando. E eu aprendo a fazer isso. Eu só racionalizo se meus pais fazem isso. Se eles não fazem, também eu sou não um ser racional. Isso não significa que eu racionalizo. Interessante. Mas eu copio como eles fazem, como é que eles interpretam os textos da vida, né? Como é que eles interpretam. Nesse momento, começam a surgir as nossas crenças. Elas começaram desde a nossa concepção, mas pensar organizadamente, a gente só faz depois da abstração, que é entre 6 e 7 anos de idade. Aí, a gente começa a aprender as crenças dos nossos pais. Então, é nesta hora que chegam as crenças limitantes. A gente começa a entender, nessa altura eu já estou com um arcabouço emocional, eu já aprendi, e aí eu começo a pensar, eu não sou bom o suficiente, eu não faço nada direito, eu preciso me esforçar muito, porque além das minhas dificuldades como criança, eu ainda escuto os meus pais, eu olho para os meus pais, eu percebo as verdades deles. E a criança constrói a autoimagem dela, ela constrói quem ela é com o inconsciente familiar. Inconsciente familiar. Ela não adianta esconder da criança. É aquela história da mãe tá chorando e fala assim, mãe, você tá chorando? Não. Não é nada. Não, caiu um cisco aqui. Mentira. Ou Ela seja, sabe que é mentira e ela vai aprender a esconder os sentimentos dela, porque como ela vai fazer igual a mamãe, ela vai fazer igualzinho, ela vai chorar e falar, não foi nada. Começa a A negar. partir daí, e isso não foi nada, começam as crenças limitantes. Então, como a minha mãe lida com as dificuldades dela? Como eles me dão bronca? O que é que eu faço que agrada? O que é que eu faço que não agrada? Como eu sou julgada ali no meu sistema? Que número de filho eu sou? Porque cada filho tem um papel muito específico dentro do sistema familiar, muito específico. Então, eu sou a 4ª de 5, a mais velha morreu, aí a primeira ficou a perfeita, aquela que veio compensar minha mãe de tudo, o outro ficou o levado, o caçula que veio depois de mim era o doentinho, e
que eu faço aqui nesse O que sistema? sobrou para mim? Como que eu faço, né? E aí eu fui, lógico, ser a rebelde, né? A pior filha dos 4, que era um lugar de muito destaque. Ser a pior na minha casa era muito destaque, porque tinha que ser tudo certo. E mais grave, o meu pai queria, o sonho do meu pai é que nós fôssemos comuns, Comuns? não aparecêssemos, andássemos pela vida sem Invisível. atrair Olhares. isso, porque ele tinha muito medo. Meu pai era um medroso, embora ele fosse um enorme tiranossauro, ele era muito bravo, ele era muito medroso. Ele tinha medo do que poderia acontecer com a gente. E eu era a senhora Aparecida. Ou seja, Eu né? cantava, dançava, declamava na frente de quem aparecesse. Se eu tivesse um público, eu já subia no banquinho para fazer minha performance. E ele ficava desesperado. E eu enganava eles, eu contava mentira. Olha, eu fui dar pá virada, Terrível. porque dava muito sucesso. Eles ficavam desesperados e me davam muita bronca, muita pimenta, muito sabão para comer, muitos tapas. Mas eu era uma figura pública. Não tinha Eles jeito. contavam para todo mundo como eu era terrível. E isso me dava um lugar. O meu irmão era o doentinho. Ele tinha um lugar. O mais velho, ele era o Peralta, ele destruía todos os aparelhos eletroeletrônicos que a minha mãe tinha. Ele abria tudo que ele queria saber o que tinha lá dentro. Depois ele consertava, mas sempre sobrava uma porca, um parafuso. Alguma coisa fora do lugar. Nunca ficava direito. Ele se transformou na vida adulta em engenheiro. Ele era um Olha, engenheiro que eletroeletrônico, interessante. escreveu 5 livros. O cara já nasceu engenheiro. A minha irmã era perfeita. Como que eu, a segunda menina, a terceira nessa altura, né? Porque a primeira já tinha morrido. Como que eu, a segunda menina, ia ter algum destaque se eu tinha uma irmã perfeita? Tinha que fazer algo para Que ter esse destaque. gabaritava o boletim. Nossa, Que lavava a louça para minha mãe. perfeito. Que eu falava. Aí eu consegui, achei um Um lugar de lugarzinho ali. E isso é muito importante, porque eu vou pertencer àquele sistema. Sim. E eles vão me dando alimento, eles vão me dando bronca, eles vão me dando espaço, eles vão me dando lugar. Só que tudo isso eu vou aprendendo. Eu estou construindo a pessoa que eu sou. Eu estou construindo uma péssima pessoa, para o meu ponto de vista. Porque o meu pai dizia, você é a maçã podre da caixa. Ora, Que podia dar isso, né? só ia dar confusão. Claro que depois, quando eu cresço, eu vou fazer serviço social para provar para os meus pais como eu era bacana. Eu fui trabalhar gratuitamente, porque eu já trabalhava no Banco do Brasil, que o meu pai mandou. Então, eu já cumpria o meu papel de filha, ele já tinha me mandado, eu já tinha salário, eu já tinha emprego, eu já tinha dinheiro, mas eu ia trabalhar de graça para mostrar para eles, né? Só que eu não sei que eu estou fazendo isso. É tudo construção inconsciente. Inconsciente. Eu estou tentando dizer para eles, olha, eu não sou a podre que vocês me chamaram. Eles não sabem que eles fizeram isso. Eu não sei que eu estou fazendo isso. Nós estamos tudo enrolado. Por isso a gente precisa falar de crença. É muito importante. Porque não adianta. Eu fazia coisas incríveis, bonitas, bacanas, interessantes. Eu fiquei especialista no terceiro setor, mas eu me achava podre. E falar, E eram minhas crenças. ou seja, falar sobre crenças é importante para interromper esse ciclo. É. Primeiro, eu vou reparar isso em mim. Você reparou em você em algum momento da Sim. vida. A partir do momento que eu reparo em mim, eu tenho mais atenção com meu filho ou com as pessoas à minha volta. Porque a gente está falando de filho, mas a gente também tem interações no dia a dia como um líder numa Sim, empresa, até onde eu sim. coloco isso, enfim, tem uma série de posicionamento que te influencia o outro numa crença negativa. Tô certa, Heloísa? E o que você está falando chama-se autoconhecimento. Eu só consigo descobrir como eu penso, o mais profundo dos meus pensamentos, aqueles que me limitam, se eu puder me conhecer. Quando eu estou contando essa história da minha infância, foi pesquisa
que eu fui fazer do meu ponto de vista. Porque se eu conto essa história para os meus pais ou para os meus irmãos, eles dizem, foi assim? Nossa, não, você é Nossa, louca. a gente nem Não, viu onde isso. estava? Né? Não, que eu fui a terrível, eles todos concordam, mas... é, a minha irmã, outro dia, minha mãe faleceu em novembro do ano passado e a gente fica muito... Cada vez que a gente se encontra, a gente fica falando deles, né? Tão gostoso. E aí a gente fala deles na infância, porque era a mãe e o pai que a gente tinha, né? E ela, então, me dizia assim para mim, vira e mexe, ela fala assim, é que, Elô, você não facilitava. Você pedia, né? Não facilitava. E é verdade, eu não facilitava. Mas eu estou construindo e eu não sei nada disso. Porque o cérebro é muito esperto. Quando a gente aprende, que a gente faz a tal das sinapses, vai para um departamento da nossa cabeça que se chama automação. Então, vai para o automático. Eu tenho pensamentos compulsivos e automáticos que eu não conheço. Porque Não é é tão pensado. automático que eu não presto mais atenção nele. Até para dar espaço para eu conhecer outras coisas. Mas são eles que me dominam, sem eu perceber. O tempo todo. O tempo inteiro. Então, eu faço muita força para provar para as pessoas que eu sou legal. Eu fico morrendo de medo de errar, porque elas vão descobrir que eu não sou legal. E eu estou no mundo adulto já, Uhum. né? Eu estou casada, eu estou com emprego, mas eu estou pensando limitantemente, E a gente sem leva perceber. isso para a vida, Heloísa. Para Então, tudo. a gente leva para o trabalho essas mesmas crenças. E aí, quando a gente fala de crença, existe um zilhão de crenças, né? Eu entendo que até essa síndrome que a gente fala do impostor é uma crença. É uma crença limitante. Você não se sentir naquele lugar. Eu lembro que uma vida inteira, só durante a minha vida inteira, Só. né, 30 anos no mercado, eu sempre não me achava... Eu falei, meu Deus, não. Boa o dia que descobriram que eu não suficiente. sou- Eu sempre... Tinha aquela, Exatamente. e as pessoas elogiando, eu sendo reconhecida, e um bom trabalho, não, você é sumidade no assunto, não, você é isso. E eu falava, meu Deus, acho que eles estão mentindo. Eu não conseguia acreditar. Nossa. Ou seja, a gente arrasta isso uma vida inteira quando adulto ainda. Então, daí a importância da gente falar. Por isso que eu acho que o tema é sempre relevante, a gente tem que trazer luz, né? E o mais interessante, você falou, é um processo interno, é de se autoconhecer, começa nesse exercício interno. Porque quando eu vou para a vida adulta, primeiro, quando o meu intelecto, né, está funcionando, está começando a ficar esperto, então 7, 8, 9, 10, os estudiosos dizem que eu entro na idade da raiva, né? Eu vou para... Eu agora posso, agora eu dou conta, agora eu consigo, agora... E isso só vai se agravando na adolescência e tal. Porque na idade do pequenininho, até 7 anos, eu tenho uma idade de dor. Eu não sou visto, eu não sou reconhecido, eu sou comparado, né? Então, assim, os meus pais dão tudo que eles podem para mim, mas o Bob vai dizer é amor condicional, porque é o amor do si. Se você se comportar, você ganha bicicleta. Se você passar de ano, você tem presente de Natal. Se você cuidar do seu irmão, se você... E daí tem os adjetivos. Então, você é boazinha ou você é mazinha. Você fica nesse amor condicional uma vida Isso. inteira. E aí, isso reforça. tudo está me construindo. Isso tudo está me construindo. Só que quando eu começo a pensar, eu falo, não vou mais sentir essa dor. Para com isso. E aí eu vou para o outro sentimento, que é o segundo sentimento humano, que é o da raiva. O primeiro eu sinto dor. A dor do abandono, a dor da frustração, a dor da humilhação, a dor da manipulação, a dor da rejeição, a dor da traição. Tudo isso já é mapeado pelas neurociências. E depois eu vou para a defesa. E a defesa é a raiva. Porque a dor faz assim, a dor mata. A raiva expande. Né? A raiva faz assim, Expande. e eu vou na defesa. Sim. Aí eu paro de sentir. Eu ponho uma couraça aqui e faço como a minha mãe. Não foi nada, não. Tá tudo bem. E aí a gente faz isso. A gente começa a não contar mais para as pessoas o que sente, a não sentir mais. É mentira que a gente não sente, porque a gente não para de sentir. Mas a gente para de nomear o que está sentindo e dá um jeito de pensar. A gente não diz sinto, logo existo. A gente diz penso, logo existo. E tem a vantagem de nós sermos seres racionais. Aí aprendemos a racionalizar,
racionalizar é a pior coisa que a gente pode fazer, porque eu pego todos os meus sentimentos e boto para a cabeça. E aí eu racionalizo o amor. Aí eu paro de amar, eu penso o amor. Parou de Eu sentir. penso a dor. Eu não sinto mais. Eu fico endurecida. Só que tudo está dentro de mim, guardado, escondido, protegido e funcionando dentro de mim. Esse é o tal do nosso inconsciente. Essa é a lástima. Porque não é que eu pus para debaixo do tapete e ele ficou lá quietinho. Calminho, né? Não, ele está ali vivo, dominando a minha vida, repetindo. Eu repito para mim, repito para os outros frases do meu pai e da minha mãe que eu digo, de onde veio isso? Sim. E como é forte Eu isso, né? aprendi com eles. Eu construí, foi para automático. Não adianta eu esconder. Eu sou tudo isso. Essa é a beleza do autoconhecimento. Eu sou o bem e o mal. Essa dualidade, somos, né? E aí, o autoconhecimento me autoriza qual é a escolha que eu quero fazer. Eu vou escolher a infância positiva que eu tive. E o meu pai brigava porque eu era parecida, mas ele era palestrante. Ele era parecido. Era ele o Talvez ele aparecido. não pensasse. Né? E aí eu pego essa programação positiva. Eu falo, opa, eu aprendi com o papai a fazer palestra. Só que eu aprendi com ele a ser uma tiranossauro, que ele era. O que eu quero? Ser a tiranossauro ou ser uma palestrante? Aí eu posso escolher, mas eu preciso saber que eu tenho tudo isso dentro de mim. E eu tenho para sempre. Não tem essa história de, então agora, depois do autoconhecimento, eu virei uma fadinha. Não. Eu tenho uma tiranossauro dentro de mim, não me provoca. Sim, todos temos, né? E aí, eu preciso olhar para mim, eu é que escolho os meus pensamentos, eu que aprendo a respirar, eu é que vou descobrindo cada vez mais frases e pensamentos que me limitam. E aí eu digo para as pessoas, você pode ser o que você quiser, porque você pode ultrapassar tudo isso e ainda inventar quem você quer ser. Você não precisa ser cópia e repetição dos seus pais. Você pode ser você, permitir, o né? autêntico. Só que o autêntico precisa de treino, repetição e treino. Exatamente como a gente fez até agora. Porque é assim que a gente aprende. Só que eu só consigo aprender o novo se eu puder perdoar o velho. Perdoar o velho. Como é que é perdoar o velho? Para quem ainda precisa perdoar o velho, como é que é isso, Heloísa? Eu preciso deixar ir. Simplesmente soltar. Porque se eu lembrar da minha infância e contar para você as surras que eu levei, os castigos, eles eram muito malvados. Eu era pequena. Era injusto pra caramba. É verdade, eu fazia umas artes, mas credo, eu não era bandida. Eu estava fazendo uma arte, né? Uma criança, né? Eu contei uma mentira, é verdade, mas era uma mentira, não era bandida. E o meu pai tinha certeza, ele dizia para mim, você precisa parar de mentir, porque você vai virar bandida. E ele falava o tempo todo que eu vou virar bandida. Olha. E eu não parava de mentir, portanto, as minhas chances eram, eu vou virar bandida. Vou virar bandida. É que eu não encontrei nenhuma gangue interessante. Eu tive Que sorte. bom que você não achou essa O meu caminho foi pro autoconhecimento, eu conheci umas gangues bem do bem e acabei indo pra aí. Mas é muito... se eu quiser ficar preso a isso, eu não saio do lugar. Eu vou falar, ai, vocês não sabem. E aí, cada grito que eu der, cada bronca que eu der, cada estupidez que eu fizer, cada grosseria, eu vou dizer, também, eu não tenho saída, porque eu tenho pai e mãe assim. Tem que ser Eu assim. tô justificada. Tá justificando. E aí eu não mudo. Agora, quando eu posso perdoar isso, posso dizer, cara, os caras me amavam. Eles queriam construir meu caráter. Eles não tinham outra ferramenta. A minha mãe morreu dizendo, cachorro e criança só aprendem apanhando. Meu Deus. Não era uma crença. E ela fez o melhor dela, porque ela bateu no cachorro e na criança. Primeiro que ela me colocava no canil, né? Ou seja, já estava comparado ao cachorro, né? E depois os dois tinham que apanhar. É verdade para ela, mas ela queria meu bem, ela me amava. Sem dúvida, né? Então,
se eu puder olhar para isso e soltar, Libertar. vem o próximo passo da mudança, Qual é o próximo a passo? gratidão. Gratidão é um remédio que cura a E alma. você sabe que já é ciência, já está nos laboratórios. A gratidão é o único sentimento que existe que segura a nossa amígdala. Porque toda a dor de uma infância inteira ficou registrado na amígdala, aqui, né? Uhum. Junto com o nosso cérebro da sobrevivência. Tá tudo registrado lá. Quando você olha para mim torto, eu imediatamente volto na minha infância e digo: ela não gosta de mim. Já, Ela tá fazendo que nem meu pai. já vem uma Ela está me resposta. criticando. Porque eu tenho registros, porque não é o pensamento que está registrado, são as minhas emoções. E não apaga, elas estão ali. Não apaga. Mas o que a gente já sabe em ciência, né, graças às neurociências, é que a gratidão segura a nossa amígdala e autoriza que a gente crie novos movimentos no nosso lóbulo frontal. Olha, aqui eu tenho um monte de célula nervosa útil e não usada, porque eu fico no automático aqui, no cérebro da sobrevivência. Eu já aprendi, eu já sei. É aquilo. Eu entro na zona de conforto e eu faço sempre do mesmo jeito, mesmo que o mesmo jeito me cause dor. É um jeito conhecido. Então eu falo mais assim, fácil. é melhor o veneno que eu conheço, Do que um veneno desconhecido, algo porque desconhecido. eu não vou para o novo. Eu tenho medo, Sim. porque vou me machucar de novo. E aí a sua cara feia já me machuca. Não, você não fez nada, você está com dor de cabeça, nem era para mim. Mas eu tenho Você já recebeu. registros e aí sou eu, comigo mesmo. Se eu posso perdoar minha infância, deixar tudo arrumadinho lá e agradecer. Por tudo que eu vivi. Nossa, eu posso me perdoar pela pessoa que eu fui até agora, me agradecer. E aí é que entra a transformação, quando eu posso trocar. Qual é a crença? No que eu quero acreditar. E aí eu defendo os mantras, né? Enlouquecidamente. Sim. Porque assim, inventa, cara. O nosso maior poder é a É a criatividade. criatividade, é verdade. E o Bob dizia assim, eu não sei por que funciona dentro do processo Hoffman. Ele dizia, eu não sei. Mas hoje a gente sabe, 70% do trabalho dentro do processo Hoffman é feito de olho fechado. Que interessante. Inventa, cria. E aí você Muito faz a mudança. interessante. E aí o caminho que é mudando, né? Eu acho que a gente passou uma vida inteira valorizando só a inteligência cognitiva, racional. Aqui, é o Que pensar. surgiu depois. Mas é o que valorizamos. Então, é se você vai bem, são as suas notas, qual universidade você passou, se você está na federal. Porque a partir da hora que você aprendeu a ler e escrever, só vão te cobrar performance. Só. É uma loucura. Uma atrás da outra. Né? Se você entregou, você vai entregar mais. E se você fez, você E vai aí fazer eu mais. digo assim, se uma criança de 5 anos de idade cai e rala o joelho, a gente vai lá, pega lá no colo, lambe o joelhinho, fala, ai, vai passar, a mamãe dá beijinho. Se a mesma criança com 9 anos de idade cai e chora, a gente, ei, que é isso? Vai chorar que nem um bebezinho? Você está marmanjo, Vamos aí, você está levanta. marmanjo, né? Você está grande. E aí não pode mais sentir. É verdade. Só tem 4 anos entre uma criança e outra. É verdade. E ainda são E crianças, ela né? não pode mais sentir. Você contando agora me trouxe até um episódio aqui da infância. Quando cheguei em São Paulo, eu tinha 8 anos de idade, ou seja, uma criança, né? E aí brincando com a primeira boneca de verdade, né? De plástico, inclusive. Porque as minhas eram bonecas de pano, boneca de espiga de milho. E aí uma tia que eu conheci aqui, ela falou assim, você não tá grande demais para brincar com essa boneca, não? Isso. Mina velha com essa boneca na mão? 8 anos. Gente, assim, é o que você falou, ficou um registro. Eu simplesmente fiquei com aquela marca uma vida inteira, de olhar para a boneca e conseguir lembrar da expressão dela, que foi quando eu a conheci, inclusive, né? Então, veja como é sutil. Essa não foi nem sutil, né? Essa foi Não, bem... não. Como é que se diz? Foi bem grosseira. grosseira, mas tem muitos inputs diários que recebemos da infância. É muita e o pior, infância, eu né? repeti isso ainda, né? É porque a gente faz isso. É isso que eu estou dizendo, a história do tombo. Quer dizer, em 4 anos, essa criança já aprendeu que sentir é mó fria.
É melhor não. Porque se chorar, é uma manteiga derretida. Eu era a Maria Mijona, porque eu ainda fazia xixi na cama Você e ainda tinha chorava. esse adjetivo aí, Maria Todo Mijona. mundo me chamava de Maria Mijona. E eu fazia xixi na cama, eu não conseguia parar. E aí eu tava conversando, e eu era social pra caramba, eu tinha amigo pra caramba. Era só estar conversando com um monte de amigo, a minha mãe ia lá no grupinho. Vocês sabem que a Heloísa faz xixi na cama? Eu falava, só que ela já tinha feito de um tudo em casa e eu não conseguia parar de fazer xixi Essa na cama. técnica funcionou? Não funcionou. Pior. Não funcionou. Eu parei de fazer xixi na cama quando eu menstruei. Olha. E aí, imagina, eu fiquei desesperada quando eu menstruei, porque eu falei, agora o que eu vou fazer de noite? Porque eu tinha ansiedade para dormir. Porque eu falava, eu não posso dormir, porque eu vou dormir e fazer xixi. Nossa, Eu não queria. Que triste, né? Mas era assim. era uma tragédia ali. Hoje a gente já sabe, né, que tem um pedaço do cérebro, tem uma epilepsia por aí sondando a criança e ela faz xixi, tem uma tendência à enxaqueca, hoje a gente já estudou essa criança aqui. Mas na minha época não, né? Há Não, 70 não, anos atrás é. ninguém falava E- disso. e eu- Era de propósito. É. Eu estava sacaneando a minha mãe, porque a minha mãe que tinha que lavar. A minha mãe ficava tão brava, como se eu fizesse contra ela, né? E ela estava tentando me ensinar, porque ela também ficava desesperada. Eu falei assim, essa menina vai virar mulher e vai fazer xixi na cama? Pro resto da vida, Pro né? resto da vida? Né? Ela também estava querendo me ensinar. Né? E é tudo uma repetição, porque eu imagino, essa mãe também recebeu muitos inputs, ela está só repassando. Só repassando, porque foi como ela aprendeu. Sim. Quando a minha mãe não faz fala nada que diferente. cachorro e criança aprende batendo, foi o que ela aprendeu na infância dela. Não tinha como ser diferente. Só que ela nunca parou. Essa é a diferença. Por isso eu adoro esse seu nome, muito mais consciência. Eu divido a humanidade em conscientes e inconscientes. Uhum. É quem sabe que aconteceu alguma coisa, que a gente precisa mudar esse programa, e quem não sabe, e Faz só toda a roda o diferença, programa sim. e não para. É um desvendar, né? Eu vejo a consciência, até por experiência própria, é tirar uma venda. É. Muda completamente, né? É como ter uma atitude, qualquer que seja, no planeta, jogar uma lata. A partir do momento que você sabe que você muda completamente. Você fala, gente, mas eu não sabia que levava milhões de anos para isso aqui desaparecer. Ou seja, você muda. Então, a consciência te traz essa ampliação, te faz agir. Daí também a importância desse podcast. É para trazer para as pessoas mesmo essa conversa, esse ampliar de consciência sobre N assuntos, né? N aspectos. É como a gente muda todo dia um pouquinho, né? Muda. E aí, Heloísa, falando ainda um pouquinho, a gente falou aqui dessa inteligência a qual nós somos adestrados, né? Intelectualmente, você tem que pensar, racionalizar. Na prova, você tem que tirar tanto... Performar, né? performar. Porque Você a vai ser exigência diretor, de performance. Você vai ser promovido, você vai ser médico, ou seja, a aposta sempre foi nisso. E a minha percepção, queria ouvir de você, mas eu vejo um monte de pessoas doentes, com uma série de doenças, porque, particularmente, eu entendo que é a alma gritando. Porque você negou o tempo inteiro, mas a sua alma começa, o corpo fala, ela começa a falar. Você falou Ou de uma seja, coisa tão legal, porque o Bob divide a gente em 4 inteligências, né? Então, eu falei da física, da emocional, da intelectual, e aí você fala da alma, que para o Bob Hoffman era uma inteligência espiritual. Que é uma conexão, é a conexão que gruda as nossas células e faz eu virar essa pessoa. É a conexão que eu tenho dentro da minha casa, no meu sistema familiar, é a conexão com as pessoas, é a conexão com o planeta, é a conexão. E essa conexão é a que nos mantém. Né? Quando a gente dá o último suspiro, é ela que vai embora. Sim. Porque o restante fica aqui. Toda a sua neurologia vai ser enterrada ou cremada, toda a sua capacidade de sentir está ali, todo o seu corpinho está tudo ali. Tá tudo ali. A alma que foi embora, né? A inteligência espiritual que saiu do corpo. Sim. E ela que nos manteve vivos. Então, estar conectado a isso é o que nos diferencia entre a consciência e a inconsciência. É muito importante. Quanto mais você amplia a sua consciência, mais conexão com a sua espiritualidade. Com o divino. Que não tem nada com religião, nada. Tem a ver com você estar aqui nesse planeta. Se você está aqui nesse planeta, eu falo isso para as pessoas, a gente nasce e nasce um lugar para a gente usar. Esse lugar é meu.
Ninguém pode usá-lo, porque eu estou viva. E eu abro mão desse meu lugar, eu não me posiciono, porque é meu, eu não estou tirando nada de ninguém. Eu tenho que fazer força para ocupar esse lugar, eu quero o lugar do outro. Ixi, nada, o seu está aí garantido, você está vivo, você nasceu com ele. Mas você importa para esse planeta, por isso você tem esse lugar. Você importa. Isso é extraordinário pensar, porque na nossa inconsciência a gente acredita que não tem importância. É verdade. E a gente Nossa luta cegueira, pela né? importância. Eu quero performar para ter importância. Sim. Não, você não precisa fazer nada. Eu preciso performar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter uma carreira, eu preciso fazer, eu preciso deixar um legado, um nome. Eu precisava ser boa na minha infância. Na minha vida adulta, eu precisava fazer o bem, eu precisava fazer caridade, eu precisava ser assistente social. Por quê? Porque eu tinha que ter uma importância, porque no meu sistema familiar eu era a ruim. Eu tinha que ter um lugar. Mas eu já tinha. Já estava ali o Eu seu só lugar. não sabia, eu não estava ocupando. E o mais fantástico de você saber que você importa, isso eu falo muito para os meus alunos. Eu falo assim, cara, vocês sabem que a barata continua barata porque ela tem importância na ecologia, nesse sistema planetário. Eu não faço a menor ideia que Deus está pensando com a barata. sobre. Mas se ela continua aqui, é porque ela tem uma importância nesse planeta. Ela. Você não? Olha só. Da onde você tirou essa ideia? Isso é uma crença limitante. É verdade. É verdade. Quer dizer, eu falo que a abelha é importante porque se ela não polinizar, vai acabar as florestas, Sim. é importante. E eu não sou? Eu não sou sendo eu quem eu sou, do jeito que eu sou. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso ser nada. Só porque eu estou viva, eu importo para esse planeta. Próxima parte. Se eu importo para esse planeta, eu impacto esse planeta. Interessantíssima essa fala. Se eu importo, eu impacto. E aí é que é a escolha. E aí é que você escolhe se é para direita ou para Como esquerda. é que eu vou Como é que eu vou impactar? Porque você não fazendo nada. Eu falo muito para os meus jovens, né, que vão fazer o processo, falo assim, essa turma nem. Vocês estão impactando a economia. Vocês estão impactando esse planeta. Vocês acham que não? Não, vocês não fazendo nada, não escolhendo nada, não decidindo nada, Já estão. vocês já estão impactando. Que a falta de posicionamento já impacta, Como né? é que você quer fazer isso? Porque autoconhecimento nos traz autorresponsabilidade. Está conectado, né? E aí é que eu penso, por que você vai manter suas crenças limitantes se você pode crer no que você quiser a seu respeito e a respeito desse planeta? Não tem nada pronto. Dizer a humanidade está pior, o planeta está em crise, nada. É tudo inventado, nós que inventamos isso. Nós podemos inventar outra coisa. Com certeza. Esse é o o nosso coletivo poder. pensa diferente, né, Luísa? Se você começa a olhar e entender a sua importância, seu poder, né? Nesse mundo, o que eu posso fazer, o quanto eu impacto, né? Muito mais consciência. Qual o impacto que ele tem? Quais as pessoas que ele está trazendo? Qual é esse papel, né? E Esse não sentido. tem mudança coletiva, Fará, só tem individual. Individual, não, com certeza. Eu acho que ela gera impacto, mas ela começa no sou eu. individual. Não tem como. Sou eu. Ninguém muda, absolutamente ninguém. Esse Porque é um ninguém passo. muda por ninguém Não. e ninguém muda ninguém. Sim. Só eu. E eu só mudo se eu Se quiser. eu quiser. Porque a gente só faz o que quer. Sim. Que é o livre-arbítrio, né? Não tem ninguém essa história de falar assim, eu não estou fazendo porque ele, porque a chuva, porque o governo, porque... Ih, Autorresponsabilidade. É como pode você se parar, você posiciona. está fazendo porque quer. Sim. E aí, botando a culpa no outro porque quer. Porque é mais fácil também, E dizendo, né? então, sabe o que é? Que ele falou, e daí... Por isso que o perdão é fundamental. Fundamental. Porque o perdão não tem mais esse papo. De uma falar, ai, porque ele me libertação. falou isso, agora eu fiquei magoada. Tá magoada porque você quer? E sobre perdoar? É o ato
eu começo me perdoando, aqui é uma liçãozinha que eu estou levando para casa, porque é um exercício contínuo, né? Entendo que o processo de autoconhecimento e de aprendizado é Não eterno, tem fim. né? Não tem Como fim. diz um querido amigo, é para a base do resto da vida. Então, não termina, né? Enquanto você está nesse planeta, você está aprendendo. É pro bem e pro mal, né? Eu falo isso. Eu começo com o auto-perdão, e aí, quando eu me perdoo, eu sou capaz de perdoar o outro? Primeiro eu começo com perdão à minha infância. Tudo começa ali. Eu preciso perdoar minhas raízes. A partir desse momento, eu chego no meu auto-perdão. E com o auto-perdão, eu chego na gratidão. E na gratidão, você está perto do divino, né? Aí eu mudo. Aí eu faço a mudança. É essa receita. É nesse lugar que eu construo o amor próprio. Que daí é uma decisão. Eu me amo. Por quê? Porque eu existo. Porque eu sou parte importante. É porque eu sou. Não tem porquê. Porque toda vez que tiver porquê, é condicional. É sem o porquê. É sem porquê. Eu me amo. Por quê? Porque eu estou viva, porque eu existo, porque eu sou essa pessoa, porque... E não sou mais, não sou menos, não sou muito, não sou pouco. Eu só sou. Isso é fantástico com o perdão. Isso é mágico, né? Isso é mágico. É isso que vai fazer a mudança. Ou seja, segue aqui as dicas de como se aproximar do autoconhecimento, como desenvolver a tua inteligência emocional, a tua inteligência espiritual. Que eu entendo que elas andam ali conectadas. O espiritual está conectado a tudo, né? Tanto que o nome dela é conexão. Então, perdeu conexão, perdeu o fio. Né? Precisa achar. Porque você ainda está viva, tá? Então ele está por aí, né? Você só se perdeu aí. Volta, né? Acha de novo a conexão. Achou de novo essa conexão, você faz parte. E aí fazer parte do planeta, fazer parte do universo, fazer parte. E aí você tem que fazer a sua parte. Muito bom, muito bom. Eu acho que quem viu até aqui, tem muito exercício para fazer, muita lição de casa, né? O processo de autoconhecer é um processo longo, né? Heloísa, eu entendo que é algo que você todo dia tem que olhar para as suas emoções, todo dia você tem que se compreender. É o exercício de voltar, que muitas vezes a gente não quer fazer, a gente quer estar fora, né? É conectado no outro, qualquer coisa que... Porque é doloroso também, né? Olhar para dentro, entrar em contato, é doloroso. É mais fácil, a gente tem uma tendência de fazer um caminho intelectual da mudança. Ou tentar, como eu não tenho uma explicação lógica, uma evidência, um cálculo, um racional que justifique o que é inteligência emocional e espiritual, deixa isso não me serve, tá? Isso. Eu tenho pessoas do meu ciclo que não vem falar não é desse lógico. assunto, não é lógico. Lógico não entra, não tenho gaveta, não tenho para isso, né? E, enfim, cada um no seu momento, no seu despertar, né? A vida está chamando o tempo inteiro, mas cada um dentro do seu despertar, né? Heloísa, foi uma tremenda de uma aula aqui para quem está assistindo. Eu queria só perguntar um pouquinho aqui. Eu sei que, óbvio, você não vai poder falar muito no detalhe, até porque é um processo, é uma imersão, sobre o método Hoffman. Ele é um método que ajuda nesse processo de internalizar todas as emoções, trazer todos os seus traumas. Você pode falar um pouquinho aqui para a gente? Posso falar com o maior prazer. Eu sou apaixonada por essa metodologia. Eu estou lá há 33 anos. Faz um bocado de tempo, estou sempre ameaçando que eu vou embora e eu falo, gente, eu não tenho para onde ir. E é uma herdeira, eu vou ficar mais um pouquinho. Até onde eu sei, você é uma herdeira do método, que é uma história linda também, que eu ouvi sobre, muito, muito bacana. Estou muito feliz lá, né? Marisa Tami morreu em 2002, então há 22 anos, e eu venho honrando essa herança que ela me deixou. Nesse tempo todo e aprendendo muito, né? Porque as pessoas são muito interessantes. Cada história, cada conto, cada filho, cada mãe, cada pai é muito legal. É muito rico, né? A tua própria história, ela tem um grau de riqueza que só o próprio pode reconhecer, inclusive, né? É muito rico. Então, o processo ele é uma metodologia. Ele foi criado pelo Bob Hoffman em 67, lá na Califórnia, em Santa Helena, lá na Califórnia. Uma cidadezinha, né? Ele não sabia, ele era um alfaiate.
mesmo? É. Gente, eu não sabia disso. Me Ele era um surpreendeu aqui agora. alfaiate. Ele não sabia nada de nada. E ele tinha um amigo, um grande amigo, que chamava Fischer, que é um psiquiatra. E eles brincavam muito. O Bob era um espiritualista, ele acreditava na continuidade da vida. Ele dizia: não é possível que a gente está aqui de bobeira, né? Eu faço roupa para as pessoas, né? E para quê? Se eu não puder amar meus clientes, se eu não puder ser feliz com isso. E o Fischer era um psiquiatra desencantado, dizendo: eu nunca consegui curar ninguém. E vamos morrer e vai acabar essa palhaçada toda aqui. E o Fischer morreu, e a partir dessa morte, o Bob sentiu muito a perda desse amigo e falou: não, eu vou, não é possível. Como se ele quisesse provar, né, para o Fischer que tinha uma outra coisa mais. E ele chegou no amor. Que lindo isso. Ele chegou no amor incondicional. Amor incondicional, meu Deus do céu. É não ter condição nenhuma. É só amar? É só amar. E aí você não espera, não troca, nada, você só ama. Mas é bem difícil. Nossa, nem me conte uma coisa dessa. Porque, assim, que eu tô há 30 anos no expectativa. exercício danado. Sem expectativa. E aí, pensando nisso, ele cria um método, porque ele vai falar da infância, ele vai dizer, claro que a gente não aprende a amar. Como que uma criança que é cobrada na performance, que ela não é autorizada a viver quem ela é, que ela copia pai e mãe, que ela... E aí ele parte do princípio de que nós somos uma fonte inesgotável de amor. Somos. Que lindo isso. Que essa é a nossa única... Essa é a parte autêntica de quem nós somos. E ele vai construir um método para que você chegue nessa parte autêntica, que você não é a cópia. E ele diz, você abre mão desse amor, de ser uma fonte de amor, porque você precisa pertencer e vai criar um falso eu e vai construir quem você é copiando pai e mãe. E esquecendo que é fonte, portanto desconectado da fonte. Essa explicação faz sentido. Faz sentido. Dentro dessa teoria ele fala, sei, e daí? Não adianta saber disso. Como faz para se conectar na fonte? E aí é que ele vai chegar no perdão. Entendi. Mas ele primeiro passa pela dor, ele passa pela raiva, ele passa pela vingança, até conseguir chegar no perdão. Que interessante. E na construção desse perdão, você vai olhando para essa história de um ponto de vista tão diferente. E quando termina os 7 dias, é uma metodologia, são 80 horas de trabalho. 80 horas muito de trabalho. trabalho. É bem tenso. É trabalho emocional. O intelecto recebe lá uma fora. caixinha e fala assim, deixa ele Guarda aqui, aí. deixa ele aqui um pouquinho, vamos trabalhar outras coisas. Ele aparece de vez em quando, depois você fala, então, guarda de novo, muito obrigado pela sua informação, fica aí, aprende. Ele vai nos dividir em 4 inteligências, como eu disse, cada inteligência vai fazer seu trabalho lá, de observar, de aprender com essa criança, de autorizar que essa criança expresse tudo o que está dentro dela, para que ela chegue no amor, e daí que ela cresça. E aí a inteligência emocional cresce, e ela fica tão grande quanto a intelectual. E aí ele traz um equilíbrio para as inteligências. Uhum. E a espiritual, que estava totalmente escondida para alguns alunos, Bem, inexistente, porque a gente tende a colocar a inteligência espiritual na religião. É portanto, natural essa fora, associação. Portanto, fora, né? E ele diz, não, é aqui dentro. A gente também pede para todas as crenças e tal ficarem guardadinhas, Bom, porque tá tudo certo, tá tudo bem. tudo bem. Só que não é isso, não é disso que a gente está falando, é disto que a gente está falando, é outro É outra assunto. coisa. Essas 4 inteligências, elas ficam do mesmo tamanho, mas a inteligência espiritual é que passa a liderar o que ele chama de quadrinidade, Quadrinidade. 4 inteligências. Mas é um método que tem começo, meio e fim. São de 12 a 15 horas de trabalho emocional por dia.
são técnicas terapêuticas subentrantes. Então, termina uma, já começa a outra, que termina a outra, já começa uma, que termina... Então, assim, você almoça no meio, misturada lá com aquela coisa, né? você toma lanche e é em grupo, porque a gente existe na relação. A gente não existe sozinho, não existe indivíduo. Sim. Nós estamos sempre misturados. A gente já nasce de dois, nós já somos duas células, então não tem nada de único. Nós somos únicos, mas somos coletivo. Esse grupo vai me mostrando quem eu sou, na medida em que a gente vai ficando junto. Vai revelando. Que interessante. É uma experiência única mesmo. É uma experiência de você poder se ver num espelho assim de cristal, olhando detalhes que você nunca tinha parado para pensar mas eu penso assim, mas eu ajo assim, eu sinto isso. São essas perguntas. Eu costumo dizer que o processo nos ensina a fazer pergunta. Ele nos dá poucas respostas, mas ele nos ensina a fazer perguntas. E a gente fica fazendo pergunta para a gente pro resto da vida, que esse é o jeito de se conhecer. Se eu vou te conhecer, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar. Sim. Porque se eu quero te conhecer, eu preciso te perguntar. E se eu quero me conhecer, eu preciso me perguntar. E eu aprendo a fazer perguntas a meu respeito e vou dizendo, que interessante. Não me conformo com as respostas, vou tendo mais perguntas. E num método, dentro de uma técnica, que em 7 dias termina. 7 dias. Então, é um antes e um depois. É um divisor de águas. Eu digo que a gente sobe uma montanha lá, e a gente sobe uma montanha e o pico da montanha é o perdão. Que show. E me perdoar foi a coisa mais extraordinária da minha vida, tanto que eu parei tudo que eu fazia para ficar lá e ainda não acho um outro lugar para ir. Depois de mais de 30 anos, eu vou lá, então... Olha, você falou de um jeito, tá na minha lista, farei sim, ainda não tive a oportunidade, mas farei, já tá na minha lista, né? Eu vivo esse momento de busca, mas me diz aqui, quem quiser saber um pouco mais sobre a Heloísa e sobre o método Hoffman, onde pode te encontrar? Você pode deixar aqui as suas redes, por favor? Gente, eu sou Aparecida. Eu nasci assim. Quando eu era pequena, eu falava assim para minha mãe, por que você não me pôs Heloísa Aparecida? Eu queria ter Aparecida no nome, porque parecia que eu estava autorizada. Então, procura a rede, qualquer uma que você procurar, eu tô nela. Heloísa Capelas. O Insta, que é o mais fácil, que quase todo mundo tem, mas Heloísa Capelas. Querendo saber do processo, vai no Centro Hoffman. Lembrando que Hoffman é Heloísa, né? H, o meu nome com H. Tem 2 Fs de felicidade, que o mapa da felicidade eu escrevi. M de mamãe, A e N de navio. Centro Hoffman, você também acha em tudo que é rede, porque eu que sou a CEO, portanto, ele é tão aparecido quanto eu. Acha, gente, você vai achar a gente. Eu tenho 3 livros, procura também nas redes, está tudo ali. Qual que é o nome dos teus livros? Eu até mandei um recadinho. Você sabe que a Maria Cláudia falou, leva os livros. Eu pedi. Eu deixei em cima da mesa. Mas tudo bem, você diz aqui o nome. O Mapa da Felicidade. O Mapa da Felicidade. Perdão, a Revolução que Falta. Esse é o meu livro queridinho, né? E Inovação Emocional, onde eu vou falar da reciclagem. A gente precisa cuidar do lixo. Olha. E a gente precisa cuidar do nosso lixo emocional. Então, do mesmo jeito que você precisa lavar você lava seu lixo? Você deixa ele pronto para reciclagem? Se você não faz isso, você está na pré-história. Você tem que deixar pronto, ele tem que sair da sua casa pronto, limpo, arrumadinho. Isso é consciência. Se você faz isso com o seu lixo fora, você pode fazer a mesma coisa com o seu lixo dentro. Esse é o livro, Inovação Emocional. Qualquer lugar, Mercado Livre, Amazon, no nosso site, onde você quiser, os meus livros estão aí, porque eles são meus, eles também são aparecidinhos. Que demais. Então, ficam as dicas de livro. Aqui, uma história linda, um aprendizado com a Heloísa, né? Então, fica a dica, vai atrás dos livros, isso é importante para você. Vou falar um pouquinho agora para vocês do meu patrocinador.
Aqui está o Sinergia, uma empresa de tecnologia, mas que ela aposta em pessoas que vivem e compartilham autoconhecimento. Obrigado, Sinergia. Heloísa, muito obrigada pela tua presença. Eu que Foi uma agradeço. honra te conhecer. Fiquei encantada aqui pelo que eu pude aprender com você um pouco mais, né? E muito grata pela tua presença. Eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade, que você ainda volte aqui sem para a gente falar dúvida. de outros assuntos. Isso Mas por mesmo. hora, meu muito obrigada. Obrigada, gente. Eu quero te dar uma lembrancinha do Muito Oba! Mais Consciência, né? É só Que uma legal. lembrancinha, mas que fala também com consciência, né? É uma eco bag. Eu acho que a gente vive num mundo... Opa, é isso. Cuide do seu então, lixo. Então, eu carrego minhas escolhas, uma eco bag para você levar aos lugares, para não precisar de Ótimo. sacolinha. O próximo recadinho para minha assistente estar produzindo é não pôr em sacolinhas plásticas, viu, Zanza? É, Porque pra gente precisa poder preservar abrir. o planeta. Prepare-se para Mas se apaixonar. Com muito que carinho. lindo. Espero que seja bem bacana Lindo, para você. gente. Obrigada. Obrigada. E é isso, ficamos por aqui com esse episódio. Você me segue aqui nas redes, Muito Mais Consciência Podcast, tá no YouTube. Esse conteúdo vai na última semana de agosto e você vai amar. Eu te espero lá.